E a altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual, Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. Começamos com a história de uma estrela falhada. Sim, porque nós aprendemos na escola, todos nós aprendemos na escola, que as estrelas são gigantescas bolas de ar quente, são extremamente quentes. Ou se calhar nem sempre assim, ou se calhar nem sequer se chegam a ser estrelas. E de facto uma das notícias desta semana foi o anúncio da descoberta de uma das estrelas mais frias que nós conhecemos, ou que se calhar nem sequer é estrela. Vamos descodificar isto num instante. Trata-se da descoberta de uma anã castanha, a cerca de, muito próximo de nós, 7,2 anos-luz da Terra. Trata-se, de facto, de um dos objetos mais próximos que nós conhecemos e que está na nossa vizinhança do nosso sistema solar. E porquê é que eu falo mais em objeto do que propriamente em estrela? Porque, de facto, os cientistas, em relação às anãs castanhas, preferem chamá-las de objetos, por uma razão muito simples. Estamos perante um corpo do universo que cresceu, que entrou, digamos, na maternidade das estrelas, teve um nascimento que parecia mesmo uma estrela, só que não chegou a ter massa suficiente para dar origem às reações termonucleares que nós conhecemos nas estrelas e que faz, no fundo, as estrelas brilharem como nós as conhecemos. E, portanto, é precisamente aquilo que tu referiste muito bem, uma estrela falhada. E por isso é que os astrónomos têm uma grande dificuldade em chamar este tipo de corpos de estrelas, porque não o são. Podiam ser, se tivessem um bocadinho mais de massa para dar origem às reações, mas não chega lá. E, portanto, é um objeto. E são, então, as famosas anãs castanhas. E, ao longo destas várias emissões da Última Fronteira, nós falámos aqui de vários tipos de anãs. E vamos tentar não confundir os nossos telespectadores. Já falamos em anãs castanhas, vermelhas, brancas. O que é que as distingue, no fundo? Bom, de uma maneira muito simples, quando falamos em anãs castanhas e anãs vermelhas, estamos a falar quase como uma espécie de um estatuto social das estrelas. Enquanto quando falamos de uma anã branca, estamos a falar de uma fase de uma vida, a fase final de uma vida de uma estrela como o nosso Sol. As anãs castanhas, portanto, é aquilo que nós já conhecemos, são estrelas que não chegam a ser estrelas, portanto, são objetos. As anãs vermelhas são aquelas estrelas mais pequenas, mais ténues, menos brilhantes que nós conhecemos no universo. São, efetivamente, estrelas, porque conseguiram ter massa para dar origem a reações termonucleares no seu interior. Mas são estrelas extremamente pequenas e extremamente pouco brilhantes. E provavelmente são aquele tipo de estrelas que ocupam a maior percentagem de população de estrelas no universo. Só para termos uma pequena ideia, são estrelas que podem ter entre 5 a 50% da massa do Sol, são estrelas que terão uma temperatura máxima na ordem dos 2500 graus Celsius. Só para teres uma ideia, no interior do nosso Sol nós temos de ter temperaturas da ordem dos 15 milhões de graus. E, curiosamente, a estrela mais próxima do Sol, chama-se Próxima Centauri, é uma anã vermelha. E, portanto, são aquelas que provavelmente populam mais o nosso universo. E depois temos as anãs brancas. As anãs brancas é o futuro de uma estrela como o nosso Sol. Depois do nosso Sol, daqui a aproximadamente 5 mil milhões de anos, quando o nosso Sol começar a expandir-se até chegar à órbita de Saturno, sim, é má notícia, vai engolir a Terra. Depois dessa fase de grande expansão, vai diminuindo progressivamente, até ficar do tamanho mais ou menos da Terra. E, nessa altura, passa então a chamar-se uma anã branca. É a fase final, é quase como um cadáver de uma estrela como o Sol, na fase final da sua vida, e constituída por matéria degenerada, eletrões e prótons todos muito juntinhos. Portanto, já terá muito pouco de estrela, e é sobretudo um cadáver. E, portanto, são estas as três grandes diferenças entre anãs castanhas, vermelhas e brancas. Correspondem, por um lado, ou a um tipo mesmo de estrelas, como é o caso das estrelas vermelhas, das anãs vermelhas, aliás, ou estrelas que não chegam a ser estrelas, como é o caso das anãs castanhas, ou o parte final da vida de uma estrela como o nosso Sol, como é o caso de uma anã branca. Miguel, seguimos a viagem com a primeira medição do dia de um exoplaneta. Foi uma das outras grandes notícias da semana e que foi anunciado pelo Observatório Europeu do Sul, que utilizou aquilo que se chama, repara como os astrónomos são muito originais nos nomes que dão aos seus telescópios, foi uma descoberta feita pelo grande telescópio do Observatório Europeu do Sul. Eles então analisaram com particular atenção um exoplaneta que conhecemos muito bem, que é o Beta Pictoris b. Como o próprio nome indica, orbita a estrela Beta Pictoris, uma estrela muito conhecida, sobretudo no hemisfério sul.
esta imagem que nós estamos a ver trata-se da imagem de precisamente da primeira vez que foi detectado, do ponto de vista visual, um dos primeiros exoplanetas, precisamente o Beta Pictoris B, e portanto é um exoplaneta que nós conhecemos muito bem, e os cientistas anunciaram então algo de inédito. Foi a primeira vez que conseguimos descobrir qual é a duração de um dia num exoplaneta. E então o que podemos avançar desde já é que estamos perante um planeta que tem 8 horas de duração num dia. Quando nós nos queixamos das 24 horas que serve para tão pouco, imagina então este planeta com apenas 8 horas. Aqui está a imagem que eu falei, com Beta Pictoris B na parte superior. Ora, e porquê é que esta notícia é extremamente interessante? Por uma razão muito simples, ou por várias razões. Em primeiro lugar, porque diz-nos que o que se passa, o que nós encontramos no nosso próprio sistema solar, também conseguimos encontrar lá em cima, noutros sistemas planetários. Isto é, nós estamos a falar de Beta Pictoris B, que é um planeta que tem cerca de 16 vezes a massa da Terra, portanto é um planeta de grandes dimensões, tem cerca de 3.000 vezes a massa da Terra, e o que nós sabemos de planetas parecidos com este, no nosso sistema solar, é que são planetas que têm duração de dias muito, muito pequenos. Júpiter, por exemplo, o maior dos planetas do sistema solar, tem uma duração, o dia em Júpiter demora cerca de 10 horas, aproximadamente. Em Saturno é aproximadamente também de 10,7 horas. Mercúrio, por exemplo, o mais pequeno dos planetas, tem uma duração de um dia aproximadamente de 4.222 horas. Portanto, o que nós conhecemos no nosso sistema solar é que os grandes planetas, os planetas mais maciços, têm uma duração do dia muitíssimo pequena. E, curiosamente, encontramos exatamente essa regra lá em cima, noutros planetas, à volta de outras estrelas. E como é que os cientistas descobriram, como é que os cientistas chegaram a esta descoberta? Bem, utilizaram uma técnica muito conhecida em astronomia e que dá muito jeito aos astrónomos para descobrir toda uma série de descobertas científicas, que é o efeito Doppler. Então, o que eles fizeram foi mais ou menos o seguinte. Eles utilizaram o telescópio para tentar descobrir como é que o espectro, ou seja, a assinatura química deste planeta, varia ao longo da rotação do planeta. E então o que eles descobriram foi, imaginemos que tiveram a analisar um pontozinho aqui neste planeta, e então, lá em casa, os telespectadores são o nosso planeta Terra, são os nossos telescópios, e o que eles viram foi que, à medida que o planeta, que este pontinho do planeta se roda, em que ele roda, aproxima-se mais da Terra. E quando passa pela Terra e continua a rodar, ele afasta-se do nosso planeta. Isto dá origem a um efeito Doppler, em que mais ou menos o espectro deste pontinho, quando se aproxima de nós, aproxima-se do azul. E quando se afasta de nós, parece vermelho esse espectro. Isto é muito parecido com aquilo que nós conhecemos com a sirene dos bombeiros, dos bombeiros ou da polícia, que quando se aproxima de nós, nós ouvimos de uma certa maneira, e quando se afasta de nós, ouvimos de uma outra maneira, de mais grave a mais agudo. E o que eles fizeram foi fazer exatamente a mesma técnica, utilizando o espectro, utilizando a luz que nós conseguimos registar da rotação deste planeta. Como podes imaginar, detectar estas pequeníssimas variações em planetas que estão muitíssimo longe de nós exige instrumentação extremamente precisa. Isso apenas foi preciso, ou melhor, isso apenas foi necessário, ou foi possível, graças a este telescópio do Observatório Europeu do Sul. Tem uma precisão de 1 em 100.000, o que é absolutamente extraordinário. E só dessa maneira é que nós conseguimos medir a velocidade de rotação de um planeta que está muitíssimo longe de nós. Portanto, para além de ser uma notícia de astronomia e uma notícia extremamente valiosa do ponto de vista do conhecimento que nós temos dos planetas lá em cima e que bate certo com aquilo que nós encontramos no nosso sistema solar, é também uma notícia extraordinária do ponto de vista da tecnologia que nós hoje temos ao nosso dispor. Muito bem, e terminamos com Cosmos, moda e biografia. Moda é algo novo, de facto, nesta rubrica. Ora, é uma sugestão, começa por ser uma forma de agradecimento. Sugestão feita por Rui Gonçalves, um telespectador de Lisboa que me contactou e que mandou precisamente esta sugestão da história desta senhora que nós estamos a ver. Chama-se Céline Vernon, nasceu em Beirute, no Líbano. E, como podes imaginar, a vida dela não foi fácil ao nascer num sítio desses. Ela então conseguiu fugir de Beirute e foi para sítios como Paris ou Montreal e chegou a Nova Iorque. Para esta estilista, não há propriamente um sentido de casa, de lar. Para ela, o único lar que ela conheceu, a única coisa que acompanhou durante a vida dela foram as estrelas. E então ela sempre sentiu uma forte relação com o cosmos, porque o cosmos foi, no fundo, a casa dela ao longo da sua vida. E então ela decidiu utilizar precisamente as imagens livres de direitos do telescópio espacial Hubble e de outros satélites da NASA para criar vestuário com motivos
cósmicos, motivos astronómicos. E, portanto, o que nós estamos a ver são, sobretudo, lenços, são vestidos com imagens do próprio telescópio espacial Hubble, imagens de nebulosas, imagens de estrelas, imagens da Terra. O que nós vimos há bocado foi um vestido, precisamente, de imagens de satélite da Terra, e decidiu, então, homenagear e agradecer ao cosmos a sua casa através de uma linha de vestuário. E para terminar muito rapidamente, dizer duas coisas: podem sempre nos contactar para o e-mail aultimafronteira@robertp.pt, e por último, para quem vive aqui na zona do Porto, o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto comemora hoje 25 anos e abre as portas a toda a população para sessões do planetário que são gratuitas, atividades que também são gratuitas, e portanto é uma maneira diferente de viver também este dia da mãe. Olha, apresentar o cosmos à mãe. Aqui fica essa sugestão. Miguel, obrigada e até ao próximo fim de semana.